sem considerar que mesmo no caso que você tem direito, recolheu em duplicidade qualquer tributo, seu pedido de restituição, ele demora no mínimo de 3 a 4 anos para ser analisado nas repartições federais. Eu estou preocupado, o amigo, tudo que eu falei, ele fala assim, você também já está com... É verdade? Bom, ó, ele já disse que é a prova viva, então qualquer coisa já sabe, eu tenho uma prova viva. Tá? Muito bem. Mas quando surge o indébito, finalmente, da declaração de inconstitucionalidade? Né? Quando surge o direito à repetição do indébito, quem quiser pode dizer que é indébito tributário, eu digo que é só um indébito, decorrente de lei declarada inconstitucional. Quando é que eu digo que ele é indevido? Ora, até a declaração do Supremo, qual é a nossa premissa? Lei válida, vigente, eficaz, presunção de constitucionalidade, eu tenho que cumprir, se eu não cumprir, o fisco tem o dever de me cobrar e me impor penalidade. Aí você vê, ora, eu desconfio que essa lei é inconstitucional, eu já posso deixar de pagar? Ora, se eu não posso deixar de pagar porque eu sou obrigado e não tenho a declaração de inconstitucionalidade, eu não tenho nenhum direito de ação para pedir restituição. Concorda? Eu ainda não tenho o quê? Um direito violado, por quê? Porque o Estado está me cobrando tributo porque ele é devido. Não existe ainda acionata que proteja o direito de obter em juízo de volta o equilíbrio violado. Ou seja, eu não posso pedir restituição nem compensação, porque primeiramente eu terei que entrar com a ação dizendo que essa lei é inconstitucional. Ou ADIM, ou incidente, tanto no caso específico, tem que primeiramente ser pedida. Ora, a premissa da prescrição é a inércia em não agir quando eu tenho um direito violado. Ora, se até a declaração de inconstitucionalidade eu não tenho direito violado, eu não posso ter contra mim o início da fluência do prazo prescricional. Então, o direito à devolução do sujeito passivo e o dever, porque veja, a gente tinha aquela relação contrária, eu tenho o direito à devolução e o Estado o dever de me devolver. Ele não tem o direito de me devolver enquanto não for declarada inconstitucionalidade. E aí? Somente após a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Isso eu não vou nem discutir se precisa, naquele caso incidente tanto, de resolução do Senado. Não vou adentrar nesse detalhe. Mas, até a declaração de inconstitucionalidade, eu tenho uma norma válida, vigente e eficaz, que goza de presunção de constitucionalidade, obrigação de pagar, o dever de pagar o tributo, o fisco, o direito de lançar, e aí eu tenho uma impossibilidade de pedir restituição. Eu não estou inerte no meu pedido. Eu não estou inerte em exercer o direito porque eu não tenho o direito. A lei é válida, vigente e eficaz. Então, não pode se perder direito que não pode ser exercido. Então, eu não posso dizer que o prazo para o pedido de restituição, ele começa da extinção do pagamento. Voltando àquele nosso exemplo. Uma lei de 90. Recentemente aconteceu aí com a lei do INSS. A lei lá de 90. Eu venho pagando, boa contribuinte, boa fé, eu devo o tributo, vou pagando. Agora, ele vai e declara 20 anos depois inconstitucional. Sinto muito, você foi bobo, você pagou, você não entrou na justiça. Quem entrou não paga mais. E quem não entrou, vai chorar que é melhor, porque você não vai ter direito de volta, porque foi dado o efeito modulado, ou o que é pior, se não foi dado o efeito prospectivo, você só vai ter direito à restituição dos últimos 5 anos. Então, será que é melhor não pagar? Pelo amor de Deus, eu não estou aconselhando ninguém a não pagar. Não pode ser essa a base da relação tributária. A lei tem que ser cumprida, tem que ser paga. Eu não posso aumentar a litigiosidade e obrigar todo mundo, desconfiou que a lei é inconstitucional, tenho que entrar com ação. Bom, como advogada, eu adoraria. Advogado adora entrar com ação, ganhar liminar, mandado de segurança, qualquer coisa no escritório, pessoal, um MS, doutor MS. Calma, meu filho, não é assim não. Mas isso não pode acontecer na relação tributária. Muito bem. A gente tinha pacificado essa matéria no Conselho de Contribuintes, quando ele dizia: a decadência do direito de pleitear a restituição começa a contar da publicação da resolução do Senado que retira a eficácia da lei declarada inconstitucional. Perfeito. Declarado inconstitucional, começa o meu prazo de 5 anos. E se passados 5 anos eu não entrei, aí vem aquele velho provérbio, aquela máxima latina: non dormiente securus jus, cochilou, cachimbo cai.
Passou 5 anos, não pediu, você perdeu. Mas aí veio a Lei Complementar 118. E ela é curiosíssima, porque a Lei Complementar 118 é de 2005 e veio interpretar retroativamente o Código Tributário de 66. 66 não era nem nascida, né, Tereza? Mas aí ela voltou para trás, para ficar bem voltada, né? Voltou para trás e disse, olha, interprete-se desde lá, sim, não é interprete a partir daqui. Aí ela veio e disse que a extinção do crédito tributário ocorre no caso do tributo sujeito à homologação, no momento do pagamento dos 150. Essa lei entra em vigor em 120 dias, observado quanto disposto. Ou seja, restituição, 5 anos da data da extinção pelo pagamento. E acabou-se. E a lei declarada inconstitucional? Aí você vai chorar da porta do Supremo, do Congresso, né? Ou na urna, em qualquer outro lugar. E aí a gente vai indagar o seguinte, qual é o tratamento que o CTN dá sobre essa questão de repetição? Será que essa possibilidade de repetição desse indébito está prevista no CTN? Eu entendo que nem no CTN, nem na Lei Complementar 118, eles já poderiam prever o quê? A quebra do sistema. Para dizer o seguinte, quando a lei for declarada inconstitucional, o prazo começa a contar daí. Seria a própria subversão da presunção de constitucionalidade das leis, a lei já dizer isso aí. Mas como ela não disse, o que é que acontece? Está sendo considerado os 5 anos a partir do pagamento. Mas eu não entendo que no caso da declaração de tributos declarados inconstitucional, a lei que cobra tributo declarado inconstitucional, se aplica o 165. Por quê? Porque ele se refere a quê? Cobrança de pagamento espontâneo de tributo em face de lei tributária aplicável, ou seja, a lei efetivamente é a lei regular, não é aquela inconstitucional. Erro na edificação do sujeito passivo. E ele diz, o direito de pleitear a restituição, nesses casos, é 5 anos da data da extinção, que foi para isso que veio a lei complementar. Então, eu não entendo que a repetição do débito de lei declarada inconstitucional se enquadra nessas hipóteses. Embora, como o recolhimento inicial tenha sido a título de tributo, tenha que haver um regulamento de um prazo para que haja realmente o prazo prescricional. Recentemente tivemos essa decisão aí lá do CARF, que diz que o dia qual para a contagem do prazo prescricional é o da extinção do crédito tributário, independentemente se foi de lei declarada ou não constitucional. E aí onde é que começou a morar o perigo? Bom, eu entendo que nessa hipótese se aplica o Decreto-Lei 20.910 de 1932, que aí realmente ninguém aqui estava nesse tempo, né? Isso é tudo história. Mas está válido, vigente e eficaz. E ele diz o seguinte, as dívidas passivas da União, a gente viu que no caso a União deve, né, dos estados, municípios, ou bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal e Estadual, seja de qualquer natureza, prescrevem 5 anos contados da data do fato do qual se originaram. Ou seja, quando se tornou indevido? A partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo. Até lá, era devido. Então, nessa hipótese, eu entendo sim, que o prazo prescricional, a norma aplicável, seria do decreto 20.910. Muito bem. E aí tem mais. Quando você tem direito à restituição? A lei é declarada... Aí já vou generalizar mais. E essa restituição não lhe é devolvida num prazo razoável. Você recolheu a maior, ou seja, a lei que dava o embasamento, ela não dava cobertura para aquele pagamento total. Uma parte está sem lei. Ou, no caso da lei declarada inconstitucional, você teve um ônus de pagar. E no caso da lei inconstitucional, é muito mais grave, porque como a gente viu antes, houve uma manipulação para arrecadar. Houve uma manipulação de quê? Do procedimento legislativo para criar hipótese de pagamento de tributo para que se arrecadasse, embora sabendo que depois haveria a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, violação também da boa-fé e da confiança legítima do cidadão. Nesses casos, o professor Vasco Guimarães está até aqui com a gente, ele vai dar uma palestra sobre essa questão. Existe sim um dever, uma responsabilidade do Estado de indenizar o contribuinte. E é a partir daí também que existe a discussão, no Brasil está muito incipiente, porque o judiciário não reconhece que deve dar indenização por conta de ato jurisdicional,
porque diz que é soberano. Ora, soberano, quem tem a soberania é o Estado, não é nenhum poder. Então, se houver algum dano da ação do agente, o Estado tem que indenizar desde que esteja provado esse dano, seja ato legislativo, executivo ou judicial. Abuso do poder de legislar, ou também, eu já acrescento outra hipótese, alteração da jurisprudência. Então, você cumpre uma jurisprudência, por exemplo, cofins dos advogados, não deixei de pagar, não tenho um cliente, não estou defendendo causa própria, mas o exemplo, cofins de advogado, todo mundo vinha pagando. O Supremo disse, isso eu não tenho nada a ver, é matéria do STJ. O STJ vai e faz uma súmula, ninguém deve. Todo mundo parou de pagar. De repente, há uma alteração da jurisprudência e o contribuinte, agora você vai ter que voltar para cá, para trás, né? Eu digo assim, no Brasil, até o passado é imprevisível. Né? Então, o que é que acontece? Você vai voltar para trás, repetindo, né? Eu sei da figura, mas é para ficar bem repetidinho. Aí, volta e vai pagar esses 5 anos, porque nem o efeito prospectivo foi dado. Ora, houve um dano porque houve a quebra da confiança, a quebra da boa-fé do contribuinte. E a Constituição já prevê isso, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causados a terceiro. Ou seja, existe sim um suporte constitucional. Embora os casos que nós tenhamos sejam muito poucos, como alguns exemplos que eu vou mostrar. Veja, essa responsabilidade de indenização por danos, ela é uma relação civil que é diferente da relação tributária. Tá? Terá que ser provado o dano, o prejuízo sofrido pelo pagamento do tributo, alteração da jurisdição. Então, o pedido de restituição demorou 3 anos. O contribuinte, por conta disso, ficou em débito com a fazenda, teve CND negada, teve que tomar empréstimo, pagou juros. Então, o retardamento da fazenda está causando dano. Então, tem que haver, sim, o direito do contribuinte de ser indenizado. Veja, a partir do momento que o Estado assumiu todo o poder de gerir, arrecadar tributos, eles têm que assumir os ônus e os bônus dessa relação entre Estado e contribuinte. Então, eu entendo que em todos os casos, desde que provado o prejuízo sofrido, tem direito à indenização, lucro cessante, dano moral financeiro, e no caso de restituição, além da própria restituição. E aqui no caso, eu estou citando o exemplo da COFINS, contribuição providenciária, que houve a modulação dos efeitos, ou seja, quem não pagou, não pagou, mas quem pagou não vai ter de volta, porque foi dado o efeito prospectivo. Então, eu me questiono muito essa questão da base, da confiança e da boa-fé, a segurança jurídica, que é a base da nossa relação tributária. A lei portuguesa tem já um dispositivo, a lei portuguesa 67/2007, que prevê a responsabilidade civil do Estado e das demais pessoas coletivas em decorrência de danos resultantes do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa. E o Estado e as regiões autônomas são civilmente responsáveis pelos danos anormais causados aos direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos por atos que, no exercício da função pública legislativa, pratiquem disconformidade com a Constituição. Então, nós já temos um dispositivo na Constituição. Na lei portuguesa, eles já foram lá e colocaram expressamente. E aí eu fui pesquisar, existe algum caso de tributário em que foi dado o direito de indenização, e encontrei um lá em 1950, né? Mas tem, ou seja, não é a primeira coisa, e eu penso que é uma reflexão que nós tenhamos, que nós devemos ter, no sentido de realmente pensar se não é o caso da responsabilização do Estado, em que foi reconhecido, sim, o direito do contribuinte de ser indenizado por conta de uma questão tributária. E aí eu penso a seguinte forma, e gostaria que vocês refletissem comigo, e é isso que eu quero deixar para vocês. Não repetição do indébito significa violação da isonomia, né? Porque o contribuinte que entrou na justiça e não pagou, não vai pagar, e o que pagou não vai ter de volta. É a quebra da confiança e da boa-fé. E aí vem outra teoria portuguesa que que o professor Menezes Cordeiro tem um livro maravilhoso, Venire e Contra Fato Próprio. Ele desenvolve isso muito bem. Não pode o Estado se beneficiar da própria torpeza, no sentido, ele fez a lei inconstitucional para arrecadar de imediato por alguma necessidade,
E depois que ela é declarada inconstitucional, ele não devolve. E aí, se você vai para um julgamento desse,